Oi, eu sou a Ana e esse é um episódio de Bob Roça. Essa é a região que eu moro aqui na Mantiqueira e é o cenário que a gente vai pintar hoje. Mas primeiro eu vou ensinar a vocês como se compõe uma cena. Eu vou ensinar aqui como desenhar uma paisagem simples, sei lá, da imaginação. Vamos fazer mais ou menos o quadro, onde ele vai ficar. Eu quero esse formato padrão mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir o horizonte. Onde eu quero o horizonte? Por quê? Porque o horizonte vai me dar a noção da perspectiva, se a gente tá olhando mais de cima ou se tá olhando mais de baixo. Eu quero que o meu horizonte... Deixa eu pensar se eu quero mais céu, se não... Quando a gente tiver em dúvida, a gente divide a página com a regra dos terços. Então, a gente divide em 3 partes, mais ou menos iguais. Aqui, certo? E aí, a gente imagina o que pode fazer. Então, sei lá, eu quero desenhar uma paisagem que não mostre tanto. Vamos cortar aqui. Aqui vai ser a nossa linha do horizonte. Então, a perspectiva aqui, como a linha é do horizonte, ela parte do horizonte, tanto para cima quanto para baixo, certo? Então, no caso de ponto de fuga, se eu for usar um ponto de fuga comum, a partir do centro, então, esses pontos vão ser abertos a partir... Essa perspectiva vai ser aberta a partir desse ponto, certo? A partir daqui, eu começo a colocar as coisas. O que isso significa? Que o que tá mais pra frente vai estar, né, mais próximo aqui, e o que tá mais pra trás no horizonte vai ficar mais próximo do ponto de fuga. E aqui pra baixo a mesma coisa. Então, você tem que obedecer essa perspectiva aqui, né? Nunca esquecendo onde tá a linha do horizonte. Beleza. Então, a partir daqui, sei lá, eu quero colocar uma visão ampla, eu quero nuvens distantes. Então, vou colocar uma camada aqui reta, né? Para dar a sensação de horizonte. Vamos dar uma riscadinha nela só para dar para enxergar, tá? E aí, a gente marca as outras. Que tipo de nuvens a gente vai querer? Quero uma nuvem mais dramática, assim, sei lá. Ela vai subir, assim. Certo? Daí, no caso, se você vai fazer com aquarela ou alguma coisa assim, a marcação não é tão importante da luz e sombra, porque você vai puxar isso, né, com a aquarela. Mas, aí vai depender de cada um. Então, marcamos aqui, ó, nossas nuvens, essa massa de nuvens, beleza. E a partir daqui, a gente começa a pensar, o que que eu vou fazer? Vou fazer um lago, fazer uma montanha. Então, eu vou puxar montanhas delicadas aqui, né? No nosso horizonte. As de longe, você pode fazer uma curvatura mais suave. E as da frente, você pode aumentar os ângulos, tal, né? Dar um pouco mais de detalhe. Aqui, deixa eu ver, tem montanhas, mas eu quero um riacho nesse vale. Então, a gente vai aqui obedecendo a perspectiva, mas eu posso fazer esse riacho para onde eu quiser, tá? Que aqui a gente obedece, vai fazendo mais longe, abre e pá, certo. Daqui dessa curva, a gente já pode puxar uma montanha. E daqui pode vir outra montanha. Aqui vazando um pouco, certo? Então, a construção básica é essa. Depois você vai apagando os pontos de fuga e você consegue enxergar que você seguiu aquela perspectiva.
A gente pode pôr uma nuvenzinha aqui. E pronto. Temos aí, basicamente, uma paisagem de montanhas de forma simples. Vai aparecer essa imagem aí para vocês na tela, que foi uma foto que eu tirei aqui em Minas Gerais. E a gente vai aprender como planejar a pintura. Então, vou prender. Tá. Então, o que que a gente tem aí? Temos alguns elementos, então a gente tem que aprender a equilibrar esses elementos, né? A gente tem árvore, a gente tem moa, a gente tem estrada, temos cavalo, então eu vou ensinar aqui para vocês como organizar tudo direitinho. Então, primeiro, eu vou riscar aqui. A gente vai usar essa proporção mesmo, é mais ou menos proporção de 3:4, certo? Então, aqui a gente vai desenhar, marcar os volumes, para depois fazer os estudos em aquarela, tá? Então, nessa cena, a gente tem uma linha do horizonte bem baixa. Vocês podem perceber ali que o plano da frente, né, é a estrada, estradinha de terra. Temos um morrinho com o cavalo. Então, a gente não vai destacar tudo, né? Então, a gente tem que aprender a planejar para dar mais destaque para o que a gente quer, abstrair um pouco mais, né, aquilo que é de plano de fundo. Então, vamos aqui desenhar a cena. Bom, a linha do horizonte, ela tá bem baixa. Bom, primeiro vamos dividir essa tela aqui, esse papel. Vamos dividir em 3 partes. Eu vou ensinar um pouco para vocês da regra dos terços. Então, a gente tem aqui 3 partes iguais. Não é obrigatório você usar essa regra, tá bom? Só é uma coisa, um recurso, né? Que facilita o entendimento ali de composição e tal, né? Muito usado em fotografia, cinema, etc. Bom, temos mais ou menos aqui as 3 divisões, não tá perfeito, mas tudo bem. Vamos colocar aqui a linha do horizonte nesse último terço horizontal. Tá, essa é a nossa linha do horizonte. Então, assim, essa perspectiva tá vindo lá do canto da estrada. Então, é mais ou menos daqui. Então, a gente vai ter que puxar a perspectiva a partir desse ponto aqui, que seria, né, o final do nosso horizonte. Um pouco mais pra cá, assim. Eu vou colocar o ponto mais ou menos aqui. E desse ponto, a gente vai puxar a perspectiva e a partir dessas linhas, nós vamos conseguir fazer a paisagem, né, a composição da cena, tá? Isso é só para ajudar vocês. Então, aqui, puxamos as linhas abaixo da linha do horizonte e agora tem que puxar para cima. A regra é a mesma. Então, por exemplo, o ponto o ponto focal, né? O ponto focal não, o ponto de fuga, ele tá lá no canto. Então, a parte de cima, a partir da linha do horizonte, vai seguir a mesma coisa, né? A gente tem aqui uma cena bem aberta, né? Da dimensão. Aí, puxando os pontos, certo? A gente consegue acertar essa perspectiva. Certo, eu vou forçar um pouquinho mais aqui a linha do horizonte, porque tá muito clarinho, não sei se tá dando para vocês verem, tá? Então, temos aqui nossas linhas de ponto de fuga, a linha do horizonte. E a partir daqui, a gente vai definir mais ou menos o que tá abaixo da linha do horizonte na cena e o que tá acima. Bom, a gente tem aqui a estrada, tem uns matinhos aqui na estrada.
Essas araucárias que estão aqui pra frente, eu vou colocar, acho que eu vou colocar elas dentro do terço, pra elas não destacarem tanto. Não exatamente no ponto, né? Que aqui são junções de pontos focais. Ela vai estar nesse destaque, ó, como você pode ver aqui, a junção dos terços. Mas ela vai estar um pouquinho mais pro lado, porque ela não é nosso ponto focal. Então, essa araucária vai ficar aqui, certo? Aqui, a gente vai puxar mais ou menos já esse morrinho do cavalo, onde tá o cavalo em cima, e ele vai passar, no caso, a linha do horizonte, certo? Então, pronto. Aí, aqui a gente esboça a estrada, seguindo o quê? Seguindo os nossos pontos de fuga. Então, aqui a gente tem uma curva, e tem um pouco de grande angular. Aí. Vai ajeitando aí, ver se tá tudo certo. Vou colocar o morrinho um pouquinho mais pro lado aqui, peraí. Aqui, o início do morrinho. Daí, daqui, de trás desse morrinho, agora a gente vai desenhar aqui a estrada, o começo da estrada, ó, seguindo aqui o nosso ponto de fuga. E aqui aquele matinho, aqui no canto da estrada, tem uma outra arvorezinha, ó, tá? Passando um pouco da nossa linha do horizonte. E aí, aqui, gente, vocês podem brincar de colocar e tirar os elementos que vocês quiserem, tá? Porque o ideal é que você aprenda a compor a cena do jeito que você quer. Se você quiser tirar elementos, um poste, uma cerca, você consegue, certo? Então, aqui a estrada, aqui é uma curva. Aí, lá atrás tem os matinhos, aqui mais ou menos na linha do horizonte. Essa foto é de minha autoria, tá, gente? Então, não tem problema, se vocês quiserem pintar, a ideia é essa mesmo, que vocês usem a mesma referência que eu, para poder fazer o desenho, né? Então, aqui, a gente marcou o morro, deixa eu apagar um pouco a linha do horizonte, ó, pra dar pra vocês enxergarem, né? E reforçar aqui o morrinho. Vocês percebem que esse morro aqui, ó, ele é a face do outro da montanhazinha ali, né? É uma facezinha, que vai estar cheio de mato e tal, mas eu tô marcando mais ou menos. E aqui, então, acima da linha do horizonte, tá vendo a perspectiva? Acima da linha do horizonte. Por isso que não dá pra ver o chão, a gente vai fazer a continuação dessa montanha. E essa montanha eu quero que venha até mais ou menos aqui, ó. Bem seguindo aí o ponto de fuga. Aqui mais ou menos no meio da folha. Aqui a gente vai ter o cavalo. Vamos ver onde a gente vai colocar esse cavalo. Vamos resolver a árvore primeiro. Então, a gente falou que ia colocar a árvore aqui no terço. Vou ver se vou colocar uma ou duas para simplificar. E essa árvore tá bem na montanha, ó. Dá pra ver na face do morro que eu falei. Então, vamos colocar as duas aqui. E aí, a gente vai começar a esboçar esses galhos, né? Não se esquece do ponto de fuga, ó. É como se você estivesse olhando de baixo para cima para elas. Seguindo o ponto de fuga, esses galhos estão sendo olhados de baixo para cima. Então, você tem que imaginar que a curvatura deles, ó, a curvatura deles é voltada para cima, né? Ela tem essa forma de taça. Então, eles vão estar voltados para cima porque estão sendo vistos
de baixo pra cima, além de tudo. Aí, aqui a gente marca umas bolinhas, né? Que são os galhos da araucária. Aqui atrás tem uma outra araucária, mas a gente pode deixar, tipo, só um círculo assim, pra marcar onde ela vai ficar. Tá. A gente tem umas árvores aqui. Peraí que tem... Vamos marcar o cavalo. E aí, a partir do que é maior, a gente vai pro que é menor, tá bom? E porque senão a gente detalha muito tudo que tá em outros planos que não é ponto focal. No caso aqui, a cena toda é importante, mas a gente vai colocar, sei lá, o cavalinho como ponto focal. Então, primeiro, para vocês marcarem, eu quero que o meu cavalo ele não fique exatamente no canto, como tá na foto. Eu quero que ele fique aqui, na junção do... Tá vendo? Aqui no terço, na linha do terço. Só que eu vou jogar ele pro meio. Aqui na horizontal, eu vou colocar ele na linha do meio. E aqui na vertical, ele vai estar nessa linha do terço. Então, vocês comecem demarcando. Lembra que ele tá no morrinho, que tem a perspectiva. Marca um círculo, mais ou menos, do tamanho que tá esse cavalo. A gente tem uma cerquinha ali para basear o tamanho na imagem, tá? Daí, aqui o rabo. Ele tá aqui comendo, a gente marca bem as orelhinhas dele. E tá visto de baixo pra cima, então ele tá... A cabeça dele tá um pouco atrás do mato. Daqui a gente faz um S pra marcar as costas dele. Cuidado pra não deixar esse cavalo muito gordinho. Você pode também, se você quiser, não tem problema nenhum, você pode tirar o cavalo da sua composição aí, do seu estudo, tá? Cavalo esboçado, as orelhinhas dele pra cima aqui, os matinhos, tá? Os cavalos tá meio feio, atropelado, mas tá aí, tá esboçado. Aí, agora, subindo o morrinho aqui, a gente tem uma cerquinha branca. Vocês também podem ou não fazer, é opcional. Vocês marcam mais ou menos a mesma distância. Nos mais próximos aqui, nas cercas mais próximas, e nas que vão afastando, vocês vão juntando elas mais e diminuindo, mas tentando manter um padrão conforme afasta, para não ficar, né, estranho. Então, temos a marcação aqui da cerquinha. Tem umas árvores ali atrás, peraí, deixa eu marcar mais ou menos a cerquinha aqui. E tem umas árvores aqui atrás. A gente vai bem solto, assim, ó. E não precisa fazer perfeito. Aqui tem umas araucárias. Estão no morro. Você pode colocar elas no esboço bem solto, assim. Os galhos, as bolinhas. Não esquece que ela tá bem longe, então é bem menorzinha que aquela ali da frente. Temos aqui agora a última coisa que falta. É essa cerca da frente do cavalo. Vamos deixar... Eu vou deixar sem, vai. Vou deixar sem. Pra gente ver o que vai dar. Planejando com vocês aqui, hein? De imediato. Tá. Certo. A partir daqui, agora,
Dessa base, a gente vai marcar os volumes. E depois vamos pro primeiro esboço da aquarela. A gente vai começar a marcar os volumes para ter noção dos contrastes que a gente quer nessa cena quando for pintar. Então, aqui a gente vai começar a marcar esse morro. Eu só vou fazer umas achuras aqui, uns rabiscos bem soltos, para marcar mais ou menos o que a gente quer, né? Então, aqui a gente tem um tom um pouco mais escuro, um pouco mais de contraste, que tem um pouco de sombra ali, por causa do sol. O sol tá vindo daquela direção, né? Tá vindo de trás daquela montanha. Então, vamos marcando aqui, bem solto, sem se preocupar muito se tá bonito, se não tá. É só pra marcar mesmo os volumes. Aqui tem uns matos meio pela rua. Aqui tem um matinho, ele tá bem brilhante, então a gente só faz umas marcaçõezinhas bem delicadas pra insinuar que é o mato, certo? E vamos dando aqui volume para as coisas que estão em segundo plano. Como aqui a gente não tem uma paisagem muito aberta, a perspectiva atmosférica, que é a perspectiva a longa distância, por exemplo, que tá atrás, fica mais claro, né, numa paisagem. Na foto a gente não percebe tanto, mas a gente vai forçar um pouco isso na aquarela para ficar mais delicado do que o primeiro plano, tá bom? Para destacar que isso aqui é de fato um primeiro plano e ali tá o segundo plano, tá? Só uma marcaçãozinha aqui atrás, bem levinha. Tô com lápis aqui 6B, já tá ficando até escuro demais. Depois eu dou uma forçada em outras partes. As árvores aqui também estão no escuro, né? Tem umas partes em que tem sol incidindo, um pouco mais pra cima no tronco. Aqui a gente pula a sombra e marca mais ou menos aqui as folhas, os galhos da araucária, né? A grimpa, esse negócio espeta que, meu Deus do céu, tem muito aqui. Então, vamos marcando aí, mais ou menos, tá vendo? Tá bem escuro, bem numa sombra, tá bem projetado. Agora, esses galhos aqui da frente, a gente... Imaginem círculos, gente. Como você preencheria um círculo, ó, vou fazer um círculo aqui. Como você preencheria esse círculo conforme a luz. Ele estaria mais ou menos assim, ó. Assim. Então, é o que a gente vai fazer com esses galhos, né? A sombra tá desse lado, do lado esquerdo aqui. E a luz tá pra lá. Continuo marcando os galhos. Aqui atrás a gente também vai dar uma leve marcada nessas árvores. Elas estão num plano mais lá atrás. E aqui onde o cavalo tá, tem bastante luz, então pode deixar assim, estourado, né? Forçar um pouco mais a barra nesse morro. Ele tá mais escuro lá atrás, onde estão as araucárias. Dá pra puxar a sombra aqui, ó. Seguindo a perspectiva da rua agora. Essas sombras estão de lado. Meu gato miando aqui. E a gente vai esboçar elas também. Então, toda essa área aqui é sombra. E aqui a gente dá um contraste maior, certo? O resto tá bem... Tem um contraste alto aqui, ó, no topo do morro, bem onde o sol tá pegando. Então, tem que ficar de olho na sombra direitinho. Aqui tem um mato,
a gente pode colocar uns capim aqui, né? Capim na beira da estrada. Aí tem uns matos aqui, umas pedrinhas. Que pode marcar a silhueta de uma árvore. Só que nada muito marcado, só um pouquinho pra dar ali uma silhuetazinha mesmo, uns galinhos. Aqui a gente dá mais ou menos o formato da árvore, só para marcar o contraste mesmo. As bases da árvore. Imagina elas como grandes bolas, assim, como se os galhos fossem grandes bolas. Aí fica um pouco mais fácil de compor a forma da árvore, tá? Deixar a estrada bem marcadinha aqui, fica bem legal. Tem tipo um pinheiro aqui, um cipreste. Aqui vocês entenderam o que é o volume, né? São os valores que o pessoal fala. E esses valores são muito importantes para entender luz e sombra, são muito importantes para entender contraste, volume. Ah, faltou marcar o cavalo aqui, ó. E o cavalo tá bem na contraluz ali do sol, então a gente pode deixar ele inteiro escuro. Umas partezinhas batendo sol ali no quadril dele, no rabo. E é isso. Já já a gente vai fazer a aquarela, começar a partir para aquarela. Enquanto eu tô aqui trabalhando, ó, eles estão ali do lado de fora me vigiando. Gigi, Helga e Amendoim. Eu trabalho, eles me vigiam. Vamos para a parte da aquarela e dos volumes. Bom, como é monocromático, vocês podem usar um preto, Payne's Gray, vocês podem usar sépia, azul, qual cor tiver bastante saturação para você conseguir fazer o estudo monocromático dos volumes, tá? Eu vou usar aqui uma mistura de vermelho aqui, vermelho carmim, com o verde fitalo, o emerald green. Ele vai me dar um cinza, porque vai me dar um cinza bem escuro, porque cores, né, complementares, cores opostas no círculo cromático, elas se neutralizam e criam cinzas, né? Então, você consegue monocromáticos diferentes. O pigmento na aquarela, ele dá uma separada, então gera efeitos, manchas interessantes, né? Bom, começando, a gente vai fazer uma bem aguadinha aqui, por enquanto. Então, a gente vai começar pelo céu. Ó, ainda tem que precisar de mais água. Mais água. Tá vendo? Ele fica quase um preto, fica bem forte. E aí, aqui, como minha pincelada tava muito escura, eu vou só molhar meu pincel, dar uma secadinha nele e vim puxando essa tinta pra baixo. Aqui tem uma área de nuvem. A gente pode fazer ela mais branca, então eu tô passando só água aqui. Aqui. Passar um pouco aqui atrás também, ó. Aqui embaixo. Certo. E agora, vou juntando as coisas aqui. Puxar esse céu pra baixo. Com aquela nossa tinta bem aguadinha, pode aguar até mais. Vamos lá. Continua a partir daquela bolsinha de tinta que tava ali depositada. Pode ignorar as árvores do fundo, agora elas não são importantes, porque isso vai ficar bem claro. Então, elas vão acabar sumindo, né? Ó, aqui passa uma camada de tinta, vai descendo, fazendo um degradê suave aqui. Não precisa desviar das árvores ainda. Mesmo porque o céu tá atrás das árvores, então a gente vai construindo planos com a aquarela, né?
Nessa primeira camada, a gente constrói os planos de trás e o esboço dos planos da frente, né? Seria o esqueleto deles. E depois, nas outras camadas, a gente vai dando mais e mais e mais forma. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente tem uma parte de alta luz aqui embaixo. Puxar. Escolhe uma parte um pouquinho mais escura daquela guarda que você tinha ali. E puxa aqui pro morro, pra deixar ele bem marcado. Lembrando que aqui, né, gente, é estudo de valores, né? Então, é um estudo tonal, de valores tonais, contraste, não de cores, né? Aqui a gente tem uma base, aqui a gente tem uma área de alta luz, então dá pra ligar uma coisa na outra e já fazer um pouco da projeção da sombra que tem ali. Vou olhar um pouco mais meu pincel. Movimentos bem soltos. Aqui já não é uma área mais de tanta luz, tá? A gente vai ligar aqui na base do matinho, só que esse matinho ele também tá no sol, tá vendo? Então, não pode pintar ele muito, ali a gente só vai poder fazer algumas marquinhas bem delicadinhas para indicar que é o matinho. E depois a gente dá um destaque ali. Aqui, as nossas áreas de alta luz estão demarcadas já. Aí, dá uma recortada. No fim, eu falei que não ia colocar o postezinho, coloquei, né? Eita, desatenção. Aí, a gente já passa aqui uma camada no cavalo. Pronto, bem solto mesmo, tá, gente? Só pra você conseguir entender ali os contrastes dessa cena. Então, aqui ainda tá, em teoria, deveria estar levemente úmido o meu papel. Meu papel é celulose esse aqui, mas não é um papel tão próprio para aquarela, né? Então, ele não vai aguentar tanto. Agora, eu vou pegar um pincel um pouco maior, um pincel 12, 14, e aí aproveitar essa área aqui, que em teoria tá um pouco úmida, mas não está, e esboçar ali atrás as árvores. A gente vai continuar com essa tinta aqui, ó. Ela já tá um pouco mais cremosinha. E vamos começar a dar umas pinceladas. Ó, ali tem um pouco de umidade, sim, ele tá espalhando. Então, aqui a gente vai dar a ideia, né, daquele bosquezinho que tem ali na referência. A ideia só, né? E aí, como tá um pouco úmido ainda, a aquarela que eu tô depositando ali, ela vai se expandir. Ideia de tronquinhos. Não tem problema manchar um pouco. Deixar umas partes mais aparentes. Agora sim, tem uma questão. Nossa, a cerca ela é branca. Vocês podem fazer, ou guardar ela com máscara, né? Proteger o branco. Ou vocês podem tentar preservar o branco sem a máscara, tá? Então, aqui a gente tá preocupado com o quê? Com dar os contrastes da cena. Mostrar pra gente, vai adiantar o quanto de tinta você vai usar, quais as áreas de luz e sombra, áreas de alta luz, áreas de pouca luz. E você vai estudar os contrastes aqui, tá?
puxando. Que eu já aproveito, ó, faço a parte de trás da cerquinha que tá na sombra. Já junto no cavalo. Então, essas conexões são bacanas na aquarela, né? Elas geram efeitos interessantes. Que a gente já aproveita, já liga na araucária. Lembrando que eu tô fazendo aqui no meu estilo, solto, vocês podem fazer como vocês quiserem, mas nessa etapa, como é uma parte de estudo, não recomendo que vocês detalhem tanto nem nada, só pra você entender como a luz tá se comportando, entendeu? É isso. Certo, agora que a gente tem, né, o estudo monocromático feito, então, agora é hora de fazer um estudo cromático, ou seja, escolher as cores, equilibrar as cores, equalizar as cores que a gente precisa. Então, a gente vai começar pelo céu. Vou passar um pouco de água no céu aqui. E a partir daqui agora, a gente vai começar a fazer a cor do céu. Então, vamos fazer um azul. Olha, esse céu da foto, ele tem um pouco de ultramar com cerúlho. Então, a gente vai usar aqui um azul ultramar. Vou usar um pouco de azul cerúleo junto. Mas só um azul ultramar já diluidinho, ele já vai funcionar para esse céu. Eu queria dar uma quebradinha nesse azul, né? Tão forte, uma neutralizada. Lembrando de sempre manter a bolsinha de água aqui. A bolsinha de água é essa parte, tá vendo? Essa partezinha é uma bolsinha de água. Então, a gente reaproveita ela, pinta em ângulo, né? A aquarela, tô pintando em ângulo. Porque aí a gravidade vai ajudando a tinta a descer. E agora, vamos aplicar essas árvores aqui do fundo, pra gente não perder. Vou aproveitar aquele cinza que eu tava fazendo aqui em cima, com preto e com verde e vermelho, e vou fazer o tom daquelas árvores ali de trás. Emerald Green e um pouco do vermelho carmim. Aí, a gente vai aplicando aqui nas partes que ainda estão molhadas, pra aproveitar a expansão dele e fazer as árvores, esse bosque que tem aqui na nossa referência, tá? Vou colocar um pouco de amarelo ocre aqui. Esse chão aqui, dessa parte de cima do morro, a gente também pode aplicar um amarelinho ocre. Tá bem iluminado, pode deixar até mais amarelo que verde, aproveitando aquela mistura que a gente já tinha. Está fazendo as conexões aqui, ó, na bolsinha de água, para não perder o ponto da aquarela, senão dá junção. E agora, para a cor da rua aqui, a gente vai usar um vermelho cádmio, mais ou menos, bem aguadinho. Ela tá quase rosada, se vocês olharem na referência. É bem a corzinha da terra, barrenta, né?
E agora aqui, que faltou só os matinhos nessa primeira camada, vou colocar ele em amarelo ocre, bem aguadinho, só umas sujeirinhas assim. Agora, a gente tem que deixar essa primeira camada secar para continuar a segunda. Aqui pro tronco da araucária, eu vou usar aquele mesmo vermelho cádmio que a gente usou pro chão. Bem diluidinho. E agora, eu vou usar aquele verde de novo, aquele verde neutralizado que a gente fez, com vermelho e verde neutralizado aqui, ó. Vou colocar um pouco de vermelho cádmio. Ele vai dar uma amarronada. Com esse cara, a gente vai fazer aqui os galhos da araucária. Não muito grossa a tinta, tá? Desse lado, a gente pode jogar um pouco mais de amarelo ocre. Desse lado aqui. Porque tá sendo iluminado pela luz do sol. Aqui. Bolinhas e bolinhas e bolinhas. E aqui o morro tá em contraluz. Então, a gente tem que ter uma dose maior de sombra. Então, esse verde agora, eu vou dar um tom de roxo pra ele. Então, eu vou colocar um pouco do carmine, um pouco do azul ultramar. Por quê? Porque a sombra, ela tem a cor complementar à cor da luz. Então, por exemplo, se a cor do sol, ela tá amarelada, alaranjada, então, a gente vai ter ali uma sombra que vai estar arroxeada, azulada. Então, se o céu tiver mais azul ainda, então, mais azulada ainda vai ser a sua sombra, tá? Mas eu sempre recomendo roxo, porque ele dá uma diferenciada, assim, nas cores, ele dá um match bom, né? Na composição cromática. Então, aqui já a gente vai esboçando os matinhos que tem no morro. Pega um pouco daquele roxo aqui, ó. Já pega o azul, transforma num roxo também. Vamos jogando ele aqui. Já liga aqui, ó. A muretinha da cerquinha. Os nossos roxos aqui, fazendo matinho. Peguei um pincel de cerda natural, que ele ajuda a dar umas texturas. Aqui deu uma espalhada, mas até que ficou bonito. Mas é porque eu não esperei, né, povo? Então, agora vamos fazer aqui a sombra na lateral. Um vermelho cádmio. E puxar essa sombra com roxo pro outro lado da estrada, ó. Que nem a gente fez lá em cima, ó. Com aquele mesmo verde neutralizado, fazer umas texturas aqui, simular uns galhos, sem muito cuidado, assim.
Dois esboços, um monocromático e um cromático, para a gente entender a cor da cena e finalmente poder pintar. Então, eu modifiquei um pouquinho a composição, né? Para ficar mais adequado ali o que eu queria, modifiquei um pouco dessa primeira versão. Eu passei algumas máscaras, né? Na cerquinha só, para marcar a luz, né? Uma luz de fim de tarde ali. E eu modifiquei um pouco, né? A cerca antes ficava aqui, agora eu deixei ela aqui desse lado. A cerca de madeira, né? Branquinha. E passei o cavalo um pouco mais para cá. A luz do sol nos ajudando ou nos atrapalhando novamente. Um pouco de azul cobalto aqui. A gente tem algumas nuvens no céu, né? A gente tem um tom de verde um pouco mais neutro. A gente tem uns tons aqui mais escuros, mais fechados, porque as árvores estão em contraluz. O truque pra gente manter a umidade, que já tem umas partes aqui, ó, estão super secando. Aqui a gente já pode jogar esse verde mais carregado, com um pouco mais de azul. Vou usar mais azul que violeta. Ainda tem as bolsinhas aqui, ó. Então, ainda dá para trabalhar um pouco pra cá. A melhor parte do papel de celulose, no caso esse aqui é o Monval, é que a gente consegue retirar o pigmento ali de uma parte ou de outra, sem danificar em nada o processo.
Lembrando agora, se você gosta do conteúdo, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha para quem você conhece. E se você puder, deixe as suas dúvidas aqui nas mensagens, que eu vou fazendo os vídeos, criando conforme as dúvidas de vocês. Eu sei que meu modo de pintar é meio caótico, mas é como minha cabeça se organiza. É meio bugada mesmo. Primeira camada aí seca. Eu já fiz uma primeira camada mesclando com a segunda, assim. É uma técnica de poucas camadas, né? Que aí a gente põe a maior parte da base da pintura do que importa. E depois vem detalhando, né? Então, agora a nossa primeira camada tá seca. E eu vou começar a fazer alguns detalhes aí na segunda. Agora, eu vou refinar um pouco essas árvores aqui. Então, eu vou abrir um pouco meu pincel, assim. Esse aqui é um pincel de fibra natural, mas é daqueles que a gente compra na Ali, sabe? Ele funciona muito bem, acho que é de pelo de cabra, alguma coisa assim. Então, eu vou abrir um pouco meu pincel, molhar a tinta que eu quero e aqui, ó, vou dar uma secadinha nele. Cuidado para não rebuscar muito, porque aqui não é ponto focal. Colocar um pouco de detalhe nessa árvore de trás, mas bem com azul, um tom bem azulado, para não aberrar, não ficar berrante, sabe? Porque ela tá lá no fundo, então mesmo tendo um pouquinho de contraste, mas mesmo assim ela não pode roubar o resto da cena, então aqui no plano mais traseiro a gente pode usar um tom mais azulado, mais esmaecido, sabe? Agora passar aí pro cavalo, né? Pra gente finalizar nossa aquarela. Então, para pintar o cavalo, eu preciso de um tom bem escuro, algo que destaque bem, mas que a gente consiga
uma luzinha de contraluz, porque ele tá na contraluz, né? Misturar um pouco de Burnt Umber com azul ultramar. E agora, a gente tem que começar a tirar a máscara. Sucesso, Brasil! Deixa pro dente aqui, talvez, dar uma clareadinha no popô desse cavalo. E é isso, meu povo. Agora assinar e terminamos. Tirar as fitas e já mostro o resultado final, tá bom? E agora, os resultados finais. Boa! Final da nossa Masterclass. Se você gostou, deixa um joinha aí. Se você chegou até aqui, deixa um coraçãozinho nos comentários. E tchau! Fui! Beijo!